O midiático presidente argentino Javier Milei é acusado de fraude financeira após promover uma meme coin de um empresário americano que desvalorizou em minutos. A oposição kirchnerista pede impeachment e, mesmo aliados como o ex-presidente Macri, pedem uma investigação cautelosa. Eu sou o Guilherme Moura. Eu sou o Lucas Hatch. E eu sou o Pedro Penelas. E esse é o Degrau da Política. Yo no lo promocioné, yo lo que hice, lo difundí. Son tipos hiper sofisticados, traders de volatilidad. Sí, que sabían el riesgo que estaban asumiendo. Absolutamente. Pedimos la intervención de la Oficina Anticorrupción. Sí. Que nos investiguen a todos, incluido a mí mismo. Bom, gostaria de falar uma coisa inicialmente de como isso vem acompanhado de uma série de medidas que não faz sentido nenhum serem tomadas pelo presidente da Argentina, a não ser pela parte midiática de ser igual ao Trump, o cara dos negócios, etc e tal. Ele tem lá a meme coin dele também, assim por diante, fez vários anúncios. E me pareceu ser a mesma coisa, me pareceu o Milei tentando dar uma de Trump, vindo acompanhado da saída da OMS, que também não faz sentido nenhum para a Argentina fazer isso. Ele é uma figura mais caricata que o Bolsonaro, né? Mais, assim, louca que o Bolsonaro. Tipo, ele tem aquela parada dos cachorros dele lá, que ele fala com a cartomante dos cachorros dele. E aí, na presidência, ele instituiu uma coisa que na época foi boa, depois começou a ter várias críticas, mas enfim, tem ali meia hora, uma hora, um dia da semana, alguma coisa assim, pros jornalistas fazerem perguntas diretamente para ele ou para alguém do governo e tal. Tem uma mesa redonda ali e tal. Então ele é um cara que gosta de aparecer, ele gosta de fazer essas coisas. O cabelo não nega, né? O cabelo não nega. Eu lembrei naquele colóquio que a gente foi, que era pra falar de Hannah Arendt, mas a professora era argentina, tava tão brava com o Milei que virou um colóquio Milei. Mas o Celso Laffer, que não queria falar do Milei, falou uma frase interessante e reveladora. A simpatia que o Milei nutre pela família não é a mesma do Bolsonaro. A simpatia que ele nutre pela família é pela irmã dele. Não é um cara defensor, diz ele que é, né? Mas ele não é um defensor dos valores. Ele não representa isso. Essa é uma bandeira mais da Patrícia Bullrich. Isso, da Bullrich. No último episódio a gente falou do primo rico, do Trump, que foi o que o Milei já fez, né? O Milei hoje foi para os Estados Unidos e já tirou foto com o Musk. O Trump e companhia parecem ser muito mais interessados no Milei do que no Bolsonaro ou qualquer coisa. Até porque o Milei é presidente, o Bolsonaro tá quase sendo preso. E o Milei pode viajar, né? E eu acho que o Milei é um pouco essa política da infâmia mesmo. O Steve Bannon fala pautar a mídia o tempo inteiro. A mídia tradicional teria um tempo de resposta muito lento. Então, quando você lança uma coisa, eles demoram muito para responder. Então, se você lançar 3, 4, eles estão respondendo a primeira e você já está na quarta polêmica da semana, né? O Milei tem um pouco essa linha, né, de infâmia o tempo inteiro, de inundar o debate político com tudo acontecendo mais ou menos ao mesmo tempo, né? E eu acho que isso alinha muito mais ao Trump, porque o Bolsonaro, ele é essa figura do tiozão, né? O Bolsonaro, ele vira um pouco o candidato memético, mas não por ele, né? Foi meio feito pra ele. Mas ele não é isso, assim. O Bolsonaro é o cara que te mostra um vídeo de WhatsApp com áudio estourado, entendeu? Mas ele não é um cara que entende tanto de comunicação em ambiente de redes quanto o Milei, ou quanto o Trump, ou quanto o Musk. Então, acho que essa afinidade tá muito nisso. Agora, o Pedro trouxe a irmã do Milei, que é a Karina, né? E ela é um pivô dessa crise. São as mensagens dela que vazaram lá com o dono da empresa que criou a memecoin, do cara falando que mandava, que o Milei ia postar no Twitter, enfim. O escândalo tá um pouco na figura dela, né? Porque pela proximidade que eles têm, de fato, muito próxima dela, ela ocupa um cargo no governo, né? E como isso vai ter uma repercussão em relação à política argentina como um todo, né? A oposição pensa em pedir o impeachment, ele parece um presidente popular, ainda mais para padrões argentinos, em comparação ao Alberto Fernandes, que era extremamente impopular e agora está sendo denunciado por agressão à esposa. Então, assim, a oposição argentina, por mais que o peronismo seja forte, o kirchnerismo tenha ressuscitado o peronismo, o Fernandes teve a Cristina como vice, é mais difícil imaginar um cenário de uma oposição tão articulada na Argentina para conseguir que o pedido de impeachment do Milei ganhe a tração necessária para se avolumar. Em contrapartida, é um caso fácil de comprovar se ele foi beneficiário do esquema da memecoin, porque esse dinheiro tem que cair na conta dele ou da irmã dele, né? Mas eu acho que é por isso mesmo que eu vejo isso como ele tentando dar uma de Trump e não tentando dar um golpe. Porque ele é um presidente de uma popularidade mais positiva do que negativa. Ele é uma grande aposta assim, do eleitor jovem
argentino, e ele tem uma base sólida, e mesmo assim, existem críticas que é possível fazer às medidas econômicas dele, mas vinha apresentando boas perspectivas. Ele não teria motivo, sabe, para entrar num problemão desse, que é uma polêmica assim que... Porque tem a polêmica que é a polêmica boa. Ainda que se você esteja fazendo pode ser mais condenável do que aceito, ainda assim você pauta o debate público. Esse aqui é só uma cagada. Não tem como você virar e falar, não, isso aqui é bom. Não, tipo, deram um golpe na galera. Seria o Lula jogar no tigrinho. Seria a mesma coisa. Até então, o Milei até então era isso. Ele falou que ia fazer uma terapia de choque e de fato está fazendo. Gera a revolta da esquerda, gera a revolta dos kirchneristas, gera a revolta, agora a gente pode falar de peronista. Aí você tinha a base dele. Dessa vez não tem o que fazer, né? As medidas de terapia de choque dele tinham um apoio. Claro que os kirchneristas iam criticar, a esquerda vai criticar, os peronistas vão criticar e tem razão em criticar. Só que dessa vez é uma besteira por uma besteira, que só piora. Ele tentou se defender. Não, ele deu uma de João sem braço primeiro. Falou, não tem nada a ver com isso. Isso. Aí depois começou a aparecer ele tentando dar as cartas na entrevista, falando, não, você vai perguntar isso? E aí surge o vazamento das mensagens com o cara que fala, não, o Milei tá na minha mão, eu já falei com a irmã dele. É um abalo, sofre um golpe duro. Mas um de vocês falou da popularidade, que ele tinha a popularidade alta, e como o parâmetro é engraçado, no gráfico que nós analisamos, era uma coisa meio empatada do Milei, né? 51-49. Se um presidente do Brasil registra esse número, é um presidente impopular. Pensa no presidente popular, um cara que tem 55% para cima. E aí a gente falando agora de 51%, não, ele tá bem avaliado na Argentina, como é. A Argentina sempre lida com os extremos, né? Uma inflação gigantesca, uma popularidade baixíssima, que é o caso do Fernandes. E é sempre assim, né? O cenário político da Argentina, ele é incerto e sempre será. E eu até fui ver aqui, é uma consultoria que vai fazer a análise da popularidade dos presidentes latino-americanos, né? O presidente mais popular da América Latina hoje é o Lacalle Pou, que não fez o sucessor, né, nas eleições. E ele tem 51% de imagem positiva e 44% de negativo. O Milei, que é o segundo, é 49-48. E aí depois o Daniel Noboa, 46-50, o Boric, 44-51, e o Lula, não sei qual das pesquisas, mas 44-53. O presidente menos popular, a presidente menos popular é a Dina Boluarte do Peru, mas aí nenhum presidente do Peru é popular desde que o Peru é Peru, 20-77. O Odebrecht destruiu o Peru. A gente aqui em outros programas fala que talvez esteja tendo uma guinada à direita, e talvez o mundo tenha dado uma guinada à direita, mas um cara que despontava antes, até pelos bons números que o país vem apresentando, que era o Salvador Penha no Paraguai, já está com uma popularidade baixa. Sim, não, e você vê, né, a gente está falando aqui de uma direita mais popular, o Lacalle Pou é de centro-direita. No Uruguai também ninguém é extremista, né? Não tem Uruguai extremista. Mas dos top 5 aqui, são 3 presidentes que você vai identificar mais à direita, os 3 estão nas 3 primeiras posições, que é o Lacalle Pou, o Milei e o Noboa, que também pode perder a reeleição, inclusive um dia falaremos sobre isso quando essa eleição acontecer. E os outros 2 são à esquerda, Boric e o Lula em quarto e em quinto, né? Então assim, você vê como existe uma crise dos incumbentes, que é uma coisa que a gente também já falou em outros programas. Os presidentes hoje têm muito menos aprovação do que eles tinham há 15 anos atrás. Se a gente estivesse fazendo esse mesmo gráfico na América Latina dos presidentes mais populares, a gente não estaria falando de um presidente com 51% de imagem positiva. E agravante, o presidente do Uruguai, quer dizer, o uruguaio está se sentindo polarizado, imagina o resto da América Latina. E assim, a crise dos incumbentes parece estar atingindo todos. Assim. E as explicações são múltiplas, mas nenhuma tão concreta, né? O porquê? Por que presidentes em exercício dos seus mandatos têm se apresentado como impopulares? Porque durante muito tempo era o contrário. O presidente, ainda mais concorrendo à eleição em países de prerrogativa presidencialista, era franco favorito. E a gente tem visto derrotas, né? A gente tem a derrota do Trump, a gente tem a derrota do Biden, a gente tem presidentes não conseguindo fazer sucessores. Porque em sistemas parlamentares, o parlamentarismo ele já é mais instável, né? Se perde-se maioria no parlamento, se dissolve, são convocadas novas eleições, o governo tenta montar uma nova coalizão. Mas isso refletir em sistemas presidencialistas mostra como a crise dos incumbentes chega até desenhos institucionais que dariam uma prerrogativa maior, até pelo carisma, né? O cara é eleito por voto direto, majoritário, da maior para a população, e o cara entra no cargo, passa um ano e ele é extremamente impopular. Assim, é curioso como esse momento da política mundial é muito inseguro ser um presidente no cargo. A possibilidade de reeleição ou de fazer seu sucessor
parece ter diminuído cada vez mais. O realismo mágico vai. E isso vai entrando com aquela coisa que a gente já pode criar um bingo aqui do programa, inclusive. Mas com a crise da democracia, o entendimento do que é, né? Sim. Um presidente que vem da oposição, ou que vira uma oposição nova, e aí ele é eleito com todo um pacote, tal, e de repente aquilo não funciona mais. Uhum. E aí, por um lado, você tem aqueles que vão falar, não, isso aqui precisa funcionar independente do clamor popular, enquanto você tem outros que vão ficar ou insatisfeitos diretamente, ou até abandonarem o entendimento de que a solução política pode ser a solução de fato. O mundo todo é meio que o Brasil agora, né? O mundo todo é o Brasil. É o bad ending. Pra gente ir pros finalmente do programa, então, o que rolou exatamente? Porque assim, tem essa meme coin, que é uma criptomoeda chamada Libra, que tem o lastro numa outra criptomoeda. Cara, não dá pra entender nada de criptomoeda, desculpa, tá? Esse negócio de não, porque tem os mineradores, porque tem. O que isso significa, pelo amor de Deus? Nada, né? Nada, isso não significa nada. Significa pouco. Assim, eu vou começar falando que o mercado de criptomoedas não é regulado. Todos os nossos ouvintes libertários agora se revoltaram contra a minha frase. Mas ele não é regulado. Ele é autorregulado. Ele é autorregulado. Então ele permite que qualquer pessoa, em tese, crie a sua própria coin. E parte da ideia por trás do Bitcoin é de que ele teria um aspecto descentralizado em relação aos bancos centrais. A ideia do Bitcoin como meio de pagamento era que você não teria a moeda subordinada a uma autoridade central. O Bitcoin permanece como uma mais valorizada e mais conhecida, mas outras tantas criptas nasceram a partir do momento que passou-se a entender que criptomoeda é um investimento interessante. Muito Não, mas peraí, só um ponto aqui. Peraí, aí já começa um problema. Porque assim, na minha cabeça de leigo, dinheiro, moeda, é uma convenção jurídica. Mais ou menos. O lugar que eu tô me fala que isso aqui vale X. Sim. E eu aceito isso por convenção. Como é que pode não ter lastro? Porque aí eu posso te dar uma pedra e falar, olha, isso aqui vale X. E aí a gente começa uma comunidade de pedras valendo X. Eu entendo sua dúvida. O lastro do Bitcoin é a sua própria escassez, como qualquer outra cripto. Não, mas peraí, já vou entrar de novo aí, ó. Tá. Escassez do que se não existe um papel? Tá. Não tem cédula. Como é que nada vira alguma coisa? Tá, dúvida justa. Porque assim, o funcionamento, a infraestrutura digital que permite que você tenha uma criptomoeda, passa pela ideia de que essa criptomoeda tem um conjunto de unidades que vão atribuir valor, que é o tal do blockchain lá, limitado, escasso. Ele não é infinito. Você não consegue gerar um Bitcoin ad infinito. Diferente do padrão monetário pós-45, que você vai ter dissolução do padrão, lenta dissolução do padrão ouro, nós não vamos entrar nesse capítulo, mas hoje em dia as moedas não têm lastro em ouro mais. Os bancos centrais podem expedir moeda de acordo com o que for demandado pelos bancos centrais de seus determinados países. Essas moedas têm um aspecto inflacionário. Você vai sempre estar colocando dinheiro novo em circulação. A parada do Bitcoin é que, em tese, vai chegar um determinado momento onde nenhum Bitcoin vai ser gerado mais. A quantidade de Bitcoins que vão estar em circulação é a sua quantidade máxima. Então, o valor do Bitcoin sempre vai ser, ou a estabilidade da moeda existe no fato de que a moeda tem um lastro, e o lastro é a quantidade determinada de bitcoins que são geradas a partir desse processo de mineração. Então, você vai ter 1 milhão de bitcoins gerados por mineração, um exemplo hipotético, e você nunca vai poder ultrapassar essa marca. Então, a variação do valor da moeda vai depender única e exclusivamente em como os agentes a utilizam. A parada do memecoin, para chegar no Milei, o memecoin existe nessa ideia de que as criptos são um bom investimento. Essa ideia da criptomoeda como meio de pagamento pouco funcionou, mas muitos investidores passaram a entender a valorização do mercado de criptomoedas como uma possibilidade de diversificação das suas carteiras, né, de investimento. E muitas dessas criptos surgiram, e muitas dessas criptos com um funcionamento muito parecido com o do Bitcoin. A memecoin parte desse mesmo pressuposto. Geralmente ela se deslastreada em outra cripto, do tipo, olha, a nossa quantidade de criptos que vão ser geradas vai ser igual a do Bitcoin ou igual a qualquer outra cripto, mas a diferença da memecoin é que ela é feita para durar pouco. Quando você a lança, e depende de uma figura pública divulgar, como o caso do Trump e do Milei, como a gente disse, quem compra essa cripto são bots, não são investidores de verdade, inflacionando, fazendo com que o valor suba artificialmente. Com essa subida exponencial do valor em poucas horas,
investidores de verdade começam a enxergar a moeda com uma possibilidade de valorização e entram no negócio. E aí, esses mesmos bots depois começam a vender a cripto. Então, assim, é um investimento e a meme coin, se você tá, tal qual um esquema de pirâmide, na organização, é possível que ela seja muito lucrativa. Se você encontrar alguém famoso para divulgar como Milei ou Trump, nessas horas onde ela está se valorizando e você começa a vender para investidores reais, imaginando que aquela moeda tem um potencial de crescimento maior, você ganha um dinheiro considerável.